Oi gente, tudo bem com vocês? A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 37, de versículo 1 a 14. Nessa passagem conta a história de Ezequiel, de um profeta que foi levantado em um período em que Jerusalém foi tomado pelos babilônicos e eles viviam como prisioneiros, como reféns na Babilônia. E também conta a forma de que Deus tinha de se comunicar, de se revelar as coisas que estavam acontecendo a Ezequiel de uma forma muito singular. Ele se comunicava com Ezequiel através de visões, através de revelações de formas ilustrativas, e muitas vezes ele levava Ezequiel em espírito a certos lugares, a certas situações e fazia com que ele profetizasse diante daquela situação. E essa passagem que eu vou ler com vocês fala sobre mais um momento vivido por Ezequiel com Deus. Quando Deus vem até ele, põe as mãos sobre ele e leva ele até um vale para que ele possa profetizar sobre uma situação que estava acontecendo. Vamos lá? A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte e completamente secos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? E respondi: Ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida, porei carne e músculo em vocês, e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês, e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: Assim diz o Senhor soberano: Ó fôlego, vinha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem, como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Nossa nação acabou, portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano: ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas, então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, Senhor, falei. Como vocês acabaram de ler comigo, o Senhor veio até Ezequiel e levou ele até um vale de ossos secos. E esses ossos secos representavam o povo de Israel. Antes dele profetizar, dele usar o Ezequiel, ele perguntou para Ezequiel: Ezequiel, você acha que esses ossos podem voltar a viver? E ele respondeu: só tu sabes, Senhor. Então ele diz: profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Profetiza que assim eu estou dizendo: soprarei meu espírito e os trarei de volta. Então saberão que eu sou o Senhor. E depois que o Ezequiel profetizou e esses ossos foram criando vida, né? Aí ele fala que enquanto ele profetizava,
Ele via que os ossos iam se juntando, formando um esqueleto, e depois músculos e carnes iam se sendo colados no corpo, e depois o Senhor soprou fôlego, depois o Senhor colocou o Espírito sobre esse corpo. E assim ele voltou à vida, ele se levantou, e todos aqueles ossos formaram um grande exército. E depois chamou Ezequiel e falou: Filho, esses ossos representam o povo de Israel. Eles se encontram dessa maneira, que eles se sentem velhos e como ossos secos, e que não há esperança para eles e que a nação também havia acabado. Esse vale de ossos secos foi uma forma ilustrativa que Deus mostrou para Ezequiel como o povo de Israel se encontrava. Ele mesmo disse que esses ossos secos representavam o povo de Israel. E eles não sentiam mais esperança, e eles inclusive achavam que a nação deles havia se perdido. Ou seja, para eles, a situação em que eles viviam, aquilo que os olhos deles conseguiam enxergar, mostrava para eles que não tinha mais solução. Não tinha como eles recuperarem mais Jerusalém, não tinha mais como eles reagir àquela situação. Então, eles passaram a viver como se estivessem mortos. Vamos falar sobre esse sentimento. Viver como se estivessem mortos. Alguém já se sentiu assim em algum momento da vida? Não existe coisa mais triste do que viver sobrevivendo. Mais triste ainda é quando você nem sobrevive mais. É quando você vive se sentindo morto. Não existe mais vida dentro de você. Não tem mais sonhos, não tem mais esperança, não tem mais expectativa, não tem mais plano, não tem mais projeto. A única coisa que você tem e que você vê e que você sente é desilusão. Nada faz sentido, nada mais desperta uma emoção. Você não vê um porquê, uma razão para ter um sonho. Você nem sabe mais por que você vive. Qual é o sentido da tua existência? Eu não sei se você já se sentiu assim. Enquanto eu estava aqui pensando em como descrever uma pessoa que vive como se estivesse morta, me veio no meu coração a mim. Não estava nos meus planos falar sobre mim hoje, mas eu vou me render e vou compartilhar com vocês. Eu vivi como se estivesse morta durante muito tempo. Eu tive um tempo de depressão, ai, me emociona, e que também acabou desencadeando síndrome de pânico em mim. E falar de depressão e falar de pânico hoje em dia é muito normal, é um assunto muito abordado. Eu costumo dizer que depressão, pânico é uma doença da alma. E é muito difícil quando você tem essa doença, porque ninguém tem remédio para a alma. Ninguém conseguiu elaborar um medicamento que cure a alma. A gente tem remédio que consegue lidar com sintomas, né? Mas não consegue curar a alma. E eu posso dizer para vocês que eu era uma pessoa que eu estava profundamente doente na alma. E enquanto eu estava doente, eu procurei durante muito tempo ajuda com psicólogos e até mesmo psiquiatra. E eu saía desses consultórios da mesma forma que eu entrava. Eles tinham um tratamento para me oferecer na base de medicamento, onde só aliviavam meus sintomas. Eu não queria remédio para aliviar os sintomas. Eu não queria parar com a crise do pânico, ou eu não queria parar somente de sentir e ter pensamentos
que me consumiam dia e noite. Eu queria entender o que tinha me causado isso e, mais que isso, eu queria a cura. E como eles diziam que não tinha e só tinha o tratamento, a psicoterapia, eu fui rejeitando, né? Eu fui rejeitando todos os tratamentos que eles tinham disponível para mim. Não tomei nenhum medicamento e eu ficava muito brava porque quando eu fazia terapia, eles falavam assim para mim: olha, você chegou nesse estado porque você tem tanta dor. Você tem tanta dor no seu coração, na sua alma, você deve ter tantos traumas, tantas coisas te marcaram que você não está conseguindo mais lidar com isso. Então, para você conseguir continuar sobrevivendo, o que você fez? Inconscientemente, você desativou o lado emocional, o lado que sente. E então, com muito jeito, com muita calma, com medicamento, a gente vai te tirando desse estado até a gente conseguir fazer você reagir. Eu ficava muito brava quando eles falavam isso, porque eu falava, eu não estou pagando, eu não vim aqui para ouvir que eu tenho muitas dores ou que eu devo ter passado muita coisa na minha vida e que isso acabou me deixando nesse estado. Isso eu sei mais do que ninguém. Eu quero saber o que eu faço para ser curada disso. Como vocês vão me curar disso? Eles não tinham a resposta. Então, eu não seguia nenhum tratamento, eu ia na primeira consulta, talvez na segunda e depois da terceira e quarta eu já achava que eu não precisava voltar e não voltava mesmo. E continuava aqui em casa e o meu estado foi piorando. E era horrível porque eu já tinha filhos pequenos, eu era casada. E é engraçado que quase ninguém da minha vida social, do pessoal, até mesmo da minha família, acho que vão saber agora se assistirem o vídeo, sabiam que eu estava doente. Quase ninguém sabia, quase ninguém percebia. Porque aparentemente eu continuava falando, eu continuava, às vezes dava risada, eu saía, eu cuidava dos meus filhos, eu fazia tudo o que o dia a dia exigia e aquilo que eu estava disposta a fazer. Mas por dentro eu estava arrebentada. Eu não tinha vontade de absolutamente nada. E o pior não é só a depressão, é quando você tem o pânico junto, porque o pânico te desenvolve um sentimento, um pensamento de morte o tempo todo. Então eu vivia os meus dias achando que eu ia morrer a qualquer momento. Então eu já deixava tudo pronto. Eu falava assim, nossa, se eu morrer daqui a pouco, meus filhos são alimentados. Qualquer coisa que que eu fizesse, eu já pensava, né? De tipo, então agora, se eu ter alguma coisa, eu posso morrer, que meus filhos estão cuidados. Meu foco sempre foi muito para eles, né? Mas por mais amor que eu tivesse, por mais vontade que eu tivesse, por mais que eles dessem sentido para minha vida, porque os meus filhos eu também não nego para ninguém, eles são as coisas mais importantes da minha vida, eles são a minha vida, além da minha vida, sabe assim? Quem é mãe entende esse sentimento. Mas foram tempos muito difíceis, porque o meu sorriso era falso, tudo em mim era falso. A única verdade que eu carregava era a minha dor. E foi nesse período em que eu mais estava doente, e eu ia piorando a cada dia, nada mais me motivava, tudo para mim era um fardo, era um peso, e eu falo assim, que parecia que eu estava numa areia movediça, né? E quanto mais eu movia, mais parecia que eu estava afundando. Então eu cheguei num estágio que eu nem lutava mais. Eu sabia que eu estava na areia movediça e eu ficava ali esperando só ser afundada cada vez mais. E o mais impressionante é que eu não tinha vontade nenhuma de sair desse estado. Eu não tinha vontade mais de lutar, eu não tinha mais vontade de reagir, eu não tinha mais vontade de viver, mesmo estando viva. E não via na vida nenhum motivo que me fizesse pensar ao contrário.
E foi nessa época que a minha irmã e meu cunhado se converteram a Cristo. Eles já tinham se convertido há algum bom tempo e eles vira e mexe falavam de Cristo para mim, falavam de Deus, falavam de Jesus para mim. E eu comecei a criar até uma certa preocupação no meu coração, porque eu achava que eles estavam ficando fanáticos. Eu falava assim, meu Deus, né? Coitado, estão ficando fanáticos. E por educação eu ficava escutando o que eles queriam falar sobre Deus para mim. E era muito engraçado porque eu tenho um amor, assim, e um respeito profundo pelo meu cunhado e pela minha irmã. Mas o meu cunhado, ele começou enquanto ele falava e ele me presenteava, eles trocaram, chegou um período que eles trocaram, eu adorava quando chegava a época de ganhar presente, Natal, aniversário, porque eles sempre enviavam, a gente mora em cidades diferentes, eles sempre me enviavam presentes que eu mais gostava, né, principalmente a minha irmã, né, é aquela roupa daquela grife que você queria ter, que você gostava de ter, coisa assim de vaidade. E eles começaram, eu lembro de um aniversário que foi a maior decepção da minha vida em questão de presente, porque eu recebi caixas, uma caixa, duas caixas super pesada, e eu fiquei super feliz achando que eu ia receber o maior presente da minha vida, que nele eu ia encontrar tudo aquilo que eu gostasse, desde, né? E quando eu abri, para minha decepção, meu cunhado resolveu me presentear com 3 Bíblias, mais algumas dezenas de livros evangélicos cristãos, com mais outros dezenas de CD e DVDs com pregações. Eu fiquei tão frustrada quando recebi aquele presente, mas hoje eu posso falar que foi o melhor presente da minha vida, que eu não abri. Da mesma forma que eu ganhei, eu guardei em algum lugar e demorou um bom tempo para me usufruir e reconhecer o quão valiosos foram aqueles presentes. Mas por que eu contei disso? Então, nesse período que eu estava muito doente, eles sempre falavam de Deus, do Evangelho para mim, e eu ouvia por educação. E uma noite, uma madrugada, eu estava tão cansada, você não consegue dormir, eu estava tão exausta, e quando eu fui dormir, começou a vir na minha cabeça todas as coisas que eles e algumas outras pessoas que eu conhecia que eram cristãs falavam de Deus. E começou eles, né, que eles falam, Deus é teu pai, ele cuida de você, tudo aquilo que a gente ouviu falar e começou a vir, e aquilo começou a me dar uma revolta tão grande. Começou a me dar uma revolta tão grande que eu peguei e falei, eu vou falar com esse Deus deles. Eu falei, agora ele vai me ouvir. Vamos ver se ele existe. E eu peguei e comecei a falar com esse Deus. E eu lembro, se você perguntar pra mim, Diana, você lembra o que você falou? Eu vou falar assim, olha, eu não consigo lembrar de muita coisa que eu falei, porque eu acho que nos primeiros minutos, primeiras horas, eu fui totalmente neurótica, eu comecei a brigar com ele, a gritar com ele. Eu lembro que eu falei assim pra eles, olha, eu sei que você existe, como todo mundo fala, como seus filhos falam por aí, você não precisa que eu fale porque você sabe tudo, ouve tudo, mas eles falam, minha irmã fala, meu cunhado fala, o pessoal fala que você gosta que eu fale com você, é isso? Então eu vou falar com você, o negócio é o seguinte. E comecei a falar tudo aquilo que eu pensava e tudo aquilo que eu sentia. E eu lembro de coisas pontuais que eu falei pra ele, porque era muito verdade naquele momento da minha vida. Eu falei pra ele assim, eu não gosto de você e não gosto da sua criação. Eu falei, as pessoas me cansam, as pessoas me irritam. Eu virei e falei, eu não gosto deles. Eles me fazem muito mal. Então vamos deixar uma coisa bem clara. Eu não gosto de você e não gosto da tua criação. E a tua criação me cansa. Eles me deixam extremamente cansados. E lembro que eu falei pra eles, dentre uma surtada, várias surtadas e outras que eu dei pra ele, eu virei e falei assim, eu fiz 2 perguntas, eu falei pra ele, o que foi que eu fiz de errado? E perguntei pra ele, aonde foi que eu errei? O meu erro, como diz os crentes, é ter confiado nas pessoas e não ter confiado em você.
foi ter feito das pessoas a minha bateria, a minha motivação e não você. E eu lembro que eu peguei no sono, falando, gritando, xingando, mas eu lembro que eu falei assim pra ele: se você existe, me tira dessa cama, você, porque você sabe o que eu vou fazer se eu levantar dessa cama. Aí eu não vou contar meu testemunho, porque meu testemunho é muito longo, mas por incrível que pareça, no dia seguinte ele me levantou da cama. Mas para resumir, aconteceu comigo isso que acabei de ler com vocês. Eu era esse monte de ossos, uma pessoa que vive como se estivesse morta. Não havia vida sobre mim. E foi Deus que soprou sobre mim o fôlego novamente, que colocou em mim o Espírito dele e fez que eu voltasse à vida, mesmo quando eu vivia como se estivesse morta. E foi esse mesmo Deus que levou Ezequiel a um vale de ossos secos, que representava o povo de Israel naquele momento, e pediu para que Ezequiel profetizasse, que declarasse que o Senhor, o soberano, traria de volta a vida sobre eles. É o mesmo que Deus está dizendo para vocês. É só Ele. É o Deus, é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus de Israel que vai soprar fôlego, colocar o Espírito dele em vocês e trazer vocês de volta à vida. Não importa qual é a situação. Eu não sei o que causou a morte dentro de vocês. O que eu sei é que tem um Deus, é um Pai, um Deus de todo poder, que hoje anuncia a vocês que Ele, o Senhor, o soberano, vai soprar fôlego em vocês, vai colocar do Espírito deles em vocês e que você vai voltar à vida. E da mesma forma que se cumpriu para o povo de Israel, que se cumpriu para Jerusalém, e Deus devolveu a vida para eles e levou eles de volta às suas terras, assim Ele vai fazer com vocês. Obrigada, gente, por mais essa noite, por mais esse momento. Obrigada por me permitir que eu compartilhe com vocês a palavra de Deus e hoje também o meu testemunho. Sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me